Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre essa história do Boulazier no Vitória. Será que poderia ter alguma chance desse negócio acontecer? Vários outros times também da Série A, da Série B, interessados, né, no jogador. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. E a fase dele no Criciúma, sem dúvidas, é bem interessante. E é uma situação que pode ser viável justamente, né, por conta do contrato somente até o final da temporada, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Card Foot. Conto com sua ajuda para chegarmos aqui em 70 mil inscritos no YouTube, que é a nossa próxima meta. Lembrando, quando chegarmos em 70 mil, vamos realizar um sorteio oficial de uma camisa do Vitória. Então, para você concorrer, o primeiro passo é estar inscrito, né, aqui no canal. Então, conto com a ajuda de cada um de vocês. Aqui nós postamos, né, 3 vídeos por dia. Então, se você puder curtir aqui embaixo, comentar, nos ajuda bastante para trazer, né, mais conteúdos do Vitória. E o que eu trouxe aqui, né, recentemente no canal. Então, bora aqui para cima. Vamos falar primeiramente sobre essa questão aqui, ó. Grêmio, Cruzeiro, Vitória, Boulazier é disputado no mercado brasileiro e ainda destaca, né, de outros times da Série B, como por exemplo o Goiás, ainda também o Sport Novo Horizontino e Ceará, que são, né, interessados na contratação do atleta. E aqui, em entrevista recente, ele falou que tem interesse de continuar no futebol brasileiro. Falou aqui, ó, obviamente vão ter muitas conversas, meu contrato termina em dezembro, então são normais, né, essas especulações. Isso sempre acontece. A mensagem que eu posso passar para a torcida é que quando eu vim para o Criciúma já tínhamos o objetivo de ajudar o clube a se manter na Série A e no momento estamos nesse caminho. Veremos o que vai acontecer depois, mas é muito provável que eu permaneça no Brasil no ano que vem. Então os números dele até aqui são bem interessantes. 28 jogos, 6 gols marcados e 4 assistências, podendo jogar de ponta esquerda, ponta direita. Realmente um desempenho bem interessante. O Criciúma que tem conseguido permanecer na Série A, né, está com um encaminhamento até que interessante, mas ainda corre riscos. O primeiro passo, né, tanto para o Vitória, antes de pensar no ano que vem em reforços, é assegurar essa permanência, e para o Criciúma da mesma forma, né, tá com 36 pontos até aqui, em 30 jogos, mais 2 vitórias aí já encaminha essa permanência. Boulazier, então, que nos últimos jogos, com boas participações, assistência contra o Botafogo, no último dia 18, também marcou aqui, né, contra o Atlético Mineiro, dois gols contra o Vasco, 2 gols contra o Juventude, assistência contra o Vitória, gol contra o Cruzeiro, 2 gols contra o Vasco aqui também no primeiro turno. Então realmente está com uma fase muito interessante. Eu acho que valeria a pena. A questão é, Criciúma teria, né, o Boulazier esse carinho, essa gratidão pelo Criciúma, poderia renovar esse seu contrato. O Vitória iria fazer uma compensação financeira maior do que os outros clubes, até porque teve a especulação do Cruzeiro, mas já meio que está descartando essa possibilidade, do Grêmio também, a não ser que tenha, né, um time com muita condição, uma Libertadores disputando, por exemplo, aí ficaria complicado. Mas o Vitória permanecendo na Série A, certamente eu acho que poderia ser, né, uma baita opção para a próxima temporada. Está aqui o mapa de movimentação dele no SofaScore, nota média de 7.03, 26 partidas, 21 como titular, 6 gols marcados e 4 assistências. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vale a pena? Não vale? Estou curioso para ouvir o que você tem a dizer desse investimento, né, no jogador de 35 anos, mas que está realmente numa fase muito interessante no Criciúma, desde a época lá da Premier League, realmente ele não vivia uma fase tão boa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado também para vocês da Esportiva VIP, patrocinadora do canal. Próximo jogo do Vitória, você pode encontrar aqui, ó, tô gravando antes desse jogo contra o Fluminense. Se você quiser apostar aqui, tudo bem, mas não é isso. Eu quero mostrar aqui também nos próximos jogos do Leão, que ó, eu tô gravando esse vídeo dia 26 e já está disponível as cotações lá pro dia 4, dia 5, dia 6 do Campeonato Brasileiro. Então por isso que eu gosto bastante, né, da Esportiva com essa antecedência nos próximos jogos. Então, ó, Botafogo enfrentando o Vasco da Gama aqui, ó, pagando 1,56 a cada real apostado. Tem também o jogo do Vasco e Bahia. Tem também a sequência, né, dos próximos jogos do Vitória. Para você começar bem simples, o link está aqui embaixo na descrição. 100% de bônus no seu primeiro depósito. Pode começar a apostar a partir de R$1. Então vou aqui numa vitória então do Leão contra a equipe do Fluminense, né? Já vai ter passado esse jogo, mas não tem problema. 3,50 para voltar 10. Para você ver, né, que pode começar mesmo com valores mais baixos. Comentário fixado. Bora falar dessa proposta de 18 milhões de reais que o Vitória fez, né, para comprar o Alejandro para a temporada de 2025. Oferta então de 3 milhões de euros, que seria aí na casa de 18 milhões e 400 mil reais. Eu falei aqui para vocês em outros vídeos que eu acho que seria justo, porque o Bragantino pagou 3 milhões de euros nele em 2020, quando ele estava ali com seus 20 anos de idade, né, 20, 21. Então assim, não acho, por exemplo, que nessa temporada ele, nossa, se valorizou o dobro, né, para pedir 32 milhões. Não acho que faz sentido, até porque ele ficou 3 anos, né, e meio no Bragantino,
com um desempenho bem mais ou menos, 8 gols, 4 gols, 5 gols em temporadas. Então acho que no máximo 5 milhões de euros. Não acho que hoje, com 24 anos, ele vale 6, 7 milhões de euros. Eu acho que não. Então tá aqui, ó. A informação que temos é de que a diretoria também ofereceu um atleta da base para complementar a negociação, que não agradou o Red Bull Bragantino. E aí, né, seria um valor, igual eu falei para vocês, 6 milhões de euros, 32 milhões de reais. Mas eu acho que pode ter um acordo, né? Talvez o Bragantino saiba que está pedindo um pouco demais. Quem sabe em 4 milhões e meio de euros, que daria uns 25 milhões, não possa haver um acordo. Então tem contrato com o Red Bull Bragantino até 2026. Vale lembrar, né, que, por exemplo, o Vitória, por exemplo, ficando na Série A, ficaria até mais fácil de concretizar essa contratação com o ano que vem tendo as cotas de receita de transmissão e tudo mais, e tudo que envolve estar na primeira divisão. Então, às vezes, o Vitória tem esse dinheiro garantido para o ano que vem e ofereceu 18 milhões, mas daqui para final do ano, até quando vai a opção de compra, se permanece na Série A, pode acabar sendo uma boa. O Red Bull Bragantino também não é besta, deve estar ouvindo outras propostas, então ao invés de vender aí por 25 milhões para o Vitória, ele já sabe que deve ter algum outro time interessado por 30 milhões, 40 milhões, e aí acaba que para o Vitória vai ficar um pouco complicado. Eu sei que tem uma opção de compra, mas é um valor bem mais alto, é próximo disso mesmo, 6, 7 milhões. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, até quanto, né, você pagaria pelo Alejandro, que vem de uma fase muito boa, nos últimos 5 jogos, 3 gols marcados, super decisivos, né, contra o Atlético Mineiro e também contra o Atlético Goianiense, 7 gols e 4 assistências na Série A. E para terminar, vamos falar aqui sobre o Elkson, né, jogador revelado na base do clube, está lá no futebol chinês, saiu lá em 2011 para o Botafogo e aí poderia voltar em 2025. Que história é essa, né? Tá aqui, ó. Vitória acompanha a situação de atacante Elkson e pode fazer proposta oficial para ter uma volta, obviamente, para o ano que vem, né? Porque nesse ano não pode mais ser registrado jogadores. Esse prazo acabou em setembro, um mês atrás. Então, poderia ser uma boa para o ano que vem, porque está livre. Vale lembrar que tem algumas procuras de outros times do futebol asiático, como destaca aqui na matéria, e não tem nada de oficializado ou avanço como alguns outros portais dizem. Eu particularmente ficaria com o pé atrás se fosse, por exemplo, uma chegada com um contrato longo, um salário alto, porque não tem conseguido jogar com muita frequência e pior, né, não tem conseguido marcar muitos gols. Nessa temporada mesmo, num clube lá da China, 8 jogos, 2 gols e 1 assistência. Ano passado até que jogou mais, né, 27 partidas, mas ainda assim 8 gols. No Grêmio, em 2022, 24 partidas, 5 gols, mesmo com o Grêmio na Série B, ele não conseguiu jogar. Então, assim, o último ano que ele jogou mais de 30 partidas foi 2016. O último ano, assim, com uma média bacana de gols e tudo mais, foi em 2021 e anteriormente a isso em 2018. Então, assim, tá numa queda de rendimento natural, né? Um atleta de 35 anos. Então, se for para chegar, para aposentar no ano que vem, faz um teste no campeonato estadual. Se ele for bem, nos primeiros 3, 4 meses do ano, estende até o final do ano, né? Então, tá aqui, ó, 2011 foi vendido para o Botafogo, na época por 2 milhões de euros, né? Foi um valor bem interessante. No Botafogo foi muito bem, em 2012 principalmente, 18 gols em 54 jogos. Pelo Vitória também em 2010, 9 gols em 64 partidas. 2011 começou com tudo, né? 7 gols em 21 jogos. E aí poderia ter esse retorno depois de 2011 para cá, rapaz, mais de 14 anos depois, retornando ao clube. Se aceitaria, não aceitaria? Igual eu falei, eu ficaria com o pé atrás porque não está numa fase muito boa. Quem sabe para ele aposentar, ter um campeonato estadual ali para fazer um teste, pode acabar sendo uma alternativa. Tá aqui o desempenho dele lá no futebol chinês, da primeira divisão, no ano passado, com uma nota um pouco melhor, 7.4, jogando tanto centralizado como ponta esquerda, né? E aqui o desempenho dele também pelo Grêmio na Série B, 23 partidas, só 4 como titular e marcou 3 gols e 1 assistência, né? Não foi um ótimo desempenho aí não com a equipe do Grêmio. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos do Vitória que já trouxemos recentemente aqui no canal. Tá tudo aparecendo na tela final para vocês. E é isso. Nos vemos aqui numa próxima. Valeu, galera.